Então esse vídeo aqui é para aquelas pessoas que, assim como eu, têm pavor de cair em queries muito grandes ou limitações um pouco abusivas de serviços gratuitos, como é o caso da query do Vercel, que às vezes pode demorar bastante tempo. Quando eu falo bastante, é realmente bastante tempo. E também para aquelas pessoas que não gostam de utilizar aqueles boilerplates padrões e gostam de criar ou o seu mesmo ou utilizar alguma coisa um pouco mais diferente do que há de mercado, especialmente quando a gente está utilizando o Next.js, a gente acaba caindo nesse problema com o Vercel. A gente não consegue fazer o deploy de uma aplicação Vercel se a gente estiver utilizando o boilerplate do Pancode, que é um boilerplate que eu gosto bastante de utilizar. Eu acho bem melhor do que o Next proporciona por padrão para a gente. Então, basicamente, enquanto essa integração não é feita, a minha única solução é fazer o deploy da minha aplicação com esse boilerplate na AWS. Então, no console da AWS já logado, eu vou simplesmente selecionar a opção Launch a New Machine, utilizando o serviço EC2 da AWS, que ele cria instâncias de máquinas virtuais para mim. Nesse momento, ele vai abrir um wizard, e aqui nesse wizard eu posso estar escolhendo basicamente qual sistema operacional que eu vou querer dentro da minha máquina virtual. Eu vou selecionar o sistema operacional do Ubuntu. Aqui nesse momento eu posso estar selecionando qual a minha instância, ou seja, quais as configurações da minha instância, tem bastante tipo de configuração. Eu vou selecionar essa opção 12 micro aqui, que ela é basicamente gratuita. E assim que eu clicar em Launch, ele vai me perguntar se eu quero utilizar um novo key pair, se eu quero criar um novo key pair ou utilizar um existente. Esse key pair ele vai ser basicamente utilizado para poder me conectar à minha máquina no EC2 posteriormente. Então eu vou criar um novo aqui, vou dar um nome para ele, e ele vai fazer o download desse arquivo PAM aqui para mim. E como eu estou utilizando o Windows, eu vou utilizar um cliente SSH chamado Termius. A gente consegue baixar ele dentro da Microsoft Store. Esse cliente SSH, o Termius, ele tem um plano gratuito e um plano pago. O plano gratuito é muito bom, você consegue utilizar o software sem basicamente quase nenhuma limitação. O plano pago serve basicamente para você armazenar suas informações em cloud. Nada muito além disso. Então o gratuito vai servir perfeitamente para a gente nesse momento. Depois que a gente baixou e logou no Terminus, está na hora da gente acessar a nossa instância e conectar ela. Então a gente clica no nome da nossa instância, no ID da nossa instância, e ali no canto superior direito tem um botão de Connect. A gente vai selecionar ele. E na aba de SSH Client a gente vai ter todas as informações que a gente precisa para poder conectar o nosso servidor via SSH. Então dentro do Terminus a gente vai adicionar um novo host, que a gente precisa botar um label. Um label é basicamente o nome público, que vai facilitar a gente a identificar aquele host. E um pouco mais abaixo, na seção de identidades, a gente precisa adicionar uma nova chave. Essa chave vai conter aquele arquivo PAM que a gente tinha baixado anteriormente. Então vamos colocar um label para ele aqui, para poder identificar mais facilmente, e selecionar aquele arquivo PAM que a gente tinha baixado anteriormente. Depois disso, é só você salvar, e caso você queira criar novas instâncias que utilizam esse key pair, basta você selecionar essa chave como password. O usuário, por padrão, nessa instância é o Ubuntu. Então é só colocar o Ubuntu aqui na identidade. Basta a gente salvar e conectar. Durante a primeira conexão, ele vai perguntar se você realmente confia nesse servidor e quer mesmo fazer a conexão. A gente confia e quer sim fazer essa conexão. A gente já tem acesso ao SSH ao nosso servidor. Uma coisa legal é que o nosso servidor já vem configurado com Git. Então você não precisa instalar ele já está instalado por padrão aqui dentro. Logo, a gente já pode fazer o clone da nossa aplicação dentro do servidor. Para fazer o clone do projeto dentro do servidor, é exatamente igual fazer o clone do projeto dentro da sua máquina. Só rodar o comando git clone e ele vai perguntar suas credenciais do Git, especialmente se esse repositório for privado, como é o meu caso, e pronto, já está lá na máquina. Uma coisa que você vai notar é que se você tentar executar o comando npm ou npm install, enfim, você não vai conseguir rodar, porque o npm ele não está instalado por padrão dentro da sua máquina. Você precisa instalar o Node e o npm. Para isso, a gente vai estar utilizando o NVM. NVM é um acrônimo para Node Version Manager, ou gerenciador de versões do Node. Para instalar ele, basta você copiar esse curl que tem ali no repositório do GitHub e aquele último comando que tem ali embaixo, para você ter acesso ao NVM direto nessa conexão que você está tendo. Senão você vai ter que reiniciar a sua conexão para abrir um novo terminal e carregar de novas variáveis de ambiente. Se você executar o comando nvmlist, você vai ver que não tem nenhuma versão do Node instalada, então a gente vai instalar a versão 12.20.0. É uma ótima versão do Node, ela está bastante estável. Se você estiver vendo esse vídeo futuramente, sinta-se livre para instalar a última versão LTS do Node. No meu caso, é a versão 14. Alguma coisa, eu não estou lembrado de cabeça, mas eu sei que a 12.20 funciona certinho, redondinho com esse projeto que eu estou rodando aqui, então eu vou manter ela.
Depois de ter feito esse rolê, a gente está apto a utilizar o npm install. Então basta rodar o npm install para instalar todas as dependências do projeto. Isso pode demorar ou não, dependendo do tamanho do seu projeto e da quantidade de dependências. Geralmente não demora tanto, mas um projeto com esse boilerplate aqui, que é o boilerplate do Pancode, cara, demora demais para instalar as dependências. Eu até fui fazer outras coisas, para falar a verdade. Bom, parecia que ele estava travado na parte da instalação, quando ele apareceu esse log do AM Optimizer. E uma ótima coisa que a AWS fornece para a gente, que talvez você não saiba, é essa ferramenta de monitoramento. Você pode abrir o monitoramento da sua instância, esperar ele carregar, ele demora um pouquinho, mas ali você consegue ver basicamente bastante informação sobre rede, sobre o uso da CPU, enfim, você consegue ter bastante informação sobre a sua instância. Bom, eu percebi que estava tudo ok e inclusive já tinha instalado tudo certinho. Então estava na hora de rodar o build mesmo. Então eu executei o comando npm run build, que é um comando assim, para fazer o build dentro da minha aplicação Next com o Pancode. Se você estiver utilizando o Next.js puro, também vai ser o mesmo comando. Mas, dependendo da sua aplicação, pode ser que isso mude, tá? Esse comando build vai basicamente gerar um diretório dist para mim, e esse diretório é o diretório que vai ser servido mesmo com a minha aplicação. Mas como o Next.js é uma ferramenta que roda no server-side rendering, ou seja, não vai gerar arquivos somente estáticos, ou seja, vai gerar arquivo que precisa de ser renderizado do lado do servidor, precisa ser processado do lado do servidor, eu também vou estar utilizando o comando do próprio Pancode para estar servindo a aplicação. E assim que ele terminou o build e a gente executou o comando npm run start, você pode ver que ele falou que está rodando na porta 3000. Só que ainda tem um pequeno problema. A porta 3000 ela não está exposta ao público, a gente precisa expor ela. A gente faz isso dentro do console da AWS. Ainda na página da nossa instância, a gente pode acessar a aba de segurança e selecionar o grupo de segurança a qual a nossa instância pertence. E ali assim a gente vai ter acesso à edição das nossas inbound roles e outbound roles. Ou seja, por onde podem fazer requisições para a gente e por onde a gente pode mandar informações. Então aqui agora a gente vai adicionar uma nova regra e o tipo dela vai ser Custom TCP. Por enquanto não vai ser HTTP, ok? Tem que ser Custom TCP. Na opção Port Range a gente coloca 3000, que é aquela porta que a gente quer que seja exposta. E ali em Source a gente pode colocar Anywhere, ou seja, qualquer lugar pode fazer requisição para a gente nessa porta. Depois é só salvar e está tudo ok. A gente já pode acessar a nossa aplicação e ela já deve estar funcionando. E nesse momento você deve estar se perguntando, tá, mas aonde a minha aplicação está de fato hospedada? Qual é o IP da minha aplicação? Você consegue acessar o IPv4 da sua aplicação na página da instância. Só você copiar ele e colar no seu navegador juntamente com a porta 3000, que é aquela porta que a gente acabou de abrir e tudo deve estar funcionando bonitinho. Só que a gente tem um problema. Se a gente aperta Ctrl C, ou seja, se a gente para a execução daquele comando npm start, a nossa aplicação ela vai parar de funcionar. Isso porque a gente executa o comando npm start naquela seção do terminal. Se a gente fecha ela, basicamente para de funcionar. Para a gente não ter mais esse problema, a gente vai instalar globalmente na nossa instância o PM2. O PM2 é uma ótima ferramenta para gerir clusters e instâncias de aplicações dentro da sua máquina. Então é só a gente executar esse comando que está aparecendo aí na tela e ali na flag name a gente passa o nome da nossa aplicação, ou seja, a gente pode ter mais de uma aplicação rodando na mesma máquina e pronto, já está rodando certinho. A gente pode inclusive executar o comando pm2 monit para monitorar todas as aplicações que estão rodando, inclusive alguns logs que elas estão emitindo ou não. Depois de ter instalado o PM2, a nossa aplicação deve estar funcionando normalmente, mesmo com a nossa sessão do terminal finalizada. Agora, por fim, a gente vai fazer um proxy reverso dentro da nossa aplicação. O que seria um proxy reverso? Basicamente, a nossa aplicação ela expõe a porta 3000. Só que a gente não quer que o nosso usuário acesse o nosso sistema através de meusistema.com/3000. A gente vai colocar ele na porta 80, que é a porta padrão que os navegadores aceitam. Para isso, a gente vai fazer um proxy reverso e o Nginx vai ajudar a gente nisso. Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo um link para um artigo da Hostinger, na qual eles explicam e tem lá todos os comandos que eu segui nesse vídeo para estar criando o proxy reverso com o Nginx. Mas como eu sei que tem gente que gosta do passo a passo mesmo, ali vendo no vídeo como eu fiz exatamente igual para não errar, eu estou deixando aqui registrado em vídeo mesmo quais foram os comandos. Mas eu repito, eu copiei todos esses comandos do link no artigo que está aqui embaixo, beleza? Então, se você quiser copiar e colar as coisas de lá, você pode copiar e colar as coisas de lá sem nenhum problema. Nesse momento aí, para salvar esse arquivo, eu aperto ESC e depois WQ, que é o write kit. É assim que a gente sai do Vim, beleza? E agora a gente precisa voltar lá no console da AWS e no nosso Security Group a gente precisa tirar aquele
aquela porta 3000 de lá e colocar a porta 80, porque a gente não vai querer mais expor a porta 3000, e sim a porta 80. E pronto, depois que a gente salvou, finalmente a gente pode acessar o nosso IP diretamente sem aquela porta 3000. Se você está achando que acabou, calma aí, meu amigo. Está na hora da gente adicionar o nosso domínio. Não acabou ainda não, tá quase lá, tá? Então essa parte de adicionar o domínio é bem particular de cada um. Eu administro meu domínio pela Cloudflare, então eu tenho que adicionar um registro do tipo CNAME para aquele Public DNS que tem lá disponível, ou eu posso adicionar um registro do tipo A para aquele endereço IPv4 que também tem lá disponível. E aí eu adicionei esse teste, né, teste.danielbonifacio.com.br, que é o meu domínio que eu tenho acesso, e pronto, está funcionando aí. E se eu quiser fazer com que minha aplicação utilize HTTPS, né, um protocolo um pouco mais seguro, eu posso estar habilitando essa opção com apenas 2 cliques lá na minha Cloudflare, porque eu já tenho isso pré-configurado lá dentro. Se eu atualizar minha aplicação, ela já vai estar utilizando HTTPS, porque o Cloudflare faz isso tudo para mim. E pronto, estou com uma aplicação no ar, dentro da minha instância na AWS, com conexão HTTPS segura. Só que todo esse processo me levou bastante tempo. Muito mais tempo que levaria se eu tivesse feito o deploy dessa aplicação dentro de uma solução como o Vercel. Então, utilizar o deploy dentro da AWS pode ser uma faca de 2 gumes. É sempre melhor você avaliar a situação, ver se vale a pena você gastar todo esse tempo no deploy, ver se tem realmente a necessidade de você fazer isso. E no meu caso, não tinha nem a possibilidade de utilizar o Vercel, porque eu estou utilizando o boilerplate, que não é suportado por ele. Então, todas essas coisas pesam na balança. E antes de você decidir se você vai fazer o deploy aqui na AWS, se você vai fazer o deploy no Vercel, se você vai fazer o deploy na Heroku ou no Netlify, enfim, você precisa colocar tudo isso na balança. É isso, mergulhador. Espero que você tenha gostado desse vídeo e vejo você no próximo.